Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Há uns meses, eu contei numa meditação uma história sobre o Elvis Presley, que eu pensei que era real. Aliás, tinha recebido como se tivesse acontecido mesmo. Mas uma de vocês, na verdade o pai de uma de vocês, esclareceu que aquilo nunca tinha acontecido. Que aquele episódio era muito bonito até, mas era inventado. E a partir de então, eu confesso que fiquei um pouco travado. Assim, sempre que eu conto uma história, eu olho umas caras assim de algumas de vocês. Será que é verdade? Será que não é verdade? Será que ele inventou essa história? Mas recentemente me aconteceu exatamente o contrário. Uma história que eu pensava que era simplesmente uma ficção, alguma coisa inventada, acontece que é real. E eu fiquei sabendo através de uma pessoa da família. Eu pensei que era um relato interessante, uma lição de moral, assim, mas é uma história que tem nome, sobrenome, contexto, e é uma história muito bonita. Tão bonita que eu pensei que podia nos ajudar a fazer a nossa oração hoje. Nós vamos meditar no tema que é o trabalho, que é nosso dia a dia. E a história tem um rosto, tanto que eu pensei que o título da meditação podia ser O Trabalho Tem um Rosto. É um chaveiro competente. Um protagonista é um homem que nasceu numa cidade chamada Iguape, mas não a nossa Iguape aqui, é no estado de São Paulo, numa família de origem italiana, o sobrenome Magenta. Esse homem se chamava João Magenta. E ele foi viver em Santos, também uma cidade de São Paulo, e ele fundou uma loja de chaveiro, que em 2017 completou 100 anos. E se você procurar no YouTube, se você colocar assim, Chaveiro Magenta, 100 anos de história, aparece um documentário que é difícil a gente assistir sem se emocionar. Aparecem os filhos, os netos, os bisnetos, os funcionários, contando uma história muito bonita. Não é exatamente a história que eu vou contar agora com toda a força, que é uma história real, hein? Real, que eu estou contando aqui. Mas o episódio que eu não sabia, e que é real, aconteceu em Santos. Aconteceu nessa cidade do estado de São Paulo, do litoral, que na hora de abrir o banco, era o Banco do Brasil, no centro da cidade, o gerente foi avisado por um dos funcionários que o cofre estava travado. Estava travado e, claro, é um problemão, porque no cofre, além do documentos para as transações, também está o dinheiro para... hoje em dia tudo é muito mais eletrônico, mas precisava abrir o cofre. E o fato é que não abria de jeito nenhum. E o gerente foi lá, acompanhou as tentativas lá dos funcionários para destravar o cofre e nada. E então o cofre tinha que ser aberto e a alternativa foi chamar um chaveiro, o senhor João Magenta. Um homem de poucas palavras, mas muito competente. Então, se conta que ele chegou no lugar, uma maleta lá de ferramentas, ouviu as explicações dos funcionários, avaliou. Interessante, um profissional, quando ele vai estar diante de uma situação, ele primeiro avalia. Parece que ele encostou o ouvido no cofre, mexeu naquela espécie de círculo lá onde do segredo, fez um barulho, pum, abriu o cofre. O cofre estava aberto. Quem me contou isso foi uma neta dele, que
acho que ouviu a meditação, me contou, essa história que o senhor contou é real, é do meu avô. E o seu João Magenta, ele tinha uma capacidade, parece que muito impressionante de abrir cofres, né? Ela me contou que ele chegou a abrir pelo telefone, ou seja, ouvindo pelo telefone. Mas voltando à história do banco, o cofre abriu e quando abriu o cofre, se abriu os sorrisos, todo mundo contente, aquela angústia. E então o gerente perguntou, quanto que a gente deve para o senhor? Ele falou, X. O X eu não sei, nem na família me disseram quanto que era. E então o gerente ficou irritado. Como? O senhor está brincando? O senhor está me roubando? O senhor está querendo tirar proveito da situação? O senhor é um desonesto, eu não vou pagar isso tudo. E o seu João nem esperou o gerente terminar a frase e, pumba, bateu a porta do cofre e foi embora. E todos ficaram perplexos. Será que a porta está aberta ou está fechada? Fechada. Fechada. E agora? E agora? O que vão fazer? Então tentaram repetir o que ele fez, mas não conseguiram. Não funcionava. Então a porta estava outra vez travada. Então todo mundo olhando para o gerente assim, com aquela cara, olha só o que você fez. E imagino que a fila ia aumentando lá fora, o relógio caminhando para a hora de que tinha que abrir o banco. O que fazer? Tem que chamar o seu João de volta, provavelmente pedir desculpa, na verdade. O gerente não estava querendo muito, mas era a única saída. E não deve ter sido nada fácil convencer o senhor João a voltar. Depois falou que era um ladrão, que estava roubando. Então ele voltou. Voltou, nem nada. Uma mexidinha, tá, pum, abriu de novo. Então o gerente, sei lá, meio contrariado, nem dirigiu a palavra a ele, falou, paguem tanto para ele, X para ele. Ele falou, não, 2X, eu abri 2 vezes. E nessa vez não quiseram mexer mais com ele. E a história que eu tinha ouvido contar como uma história imaginária, se deu mesmo. E inclusive a família conta que ele doou esse valor para a caridade. Não é que fosse uma pessoa gananciosa. Agora, eu não brinco em serviço. Eu abri 2 vezes. 2 vezes. Há inclusive uma foto dele abrindo um cofre. Quem me mandou a foto não garante que seja o do episódio. Aparece ele lá no cofre, assim, um monte de gente. Mas agora, como é bem antiga a foto, e há muitos curiosos, a família acredita que seja. Aí sim, não dá para bater o martelo que a foto que aparece... Eu vou depois, quando eu botar a meditação lá na plataforma, eu vou colocar essa fotozinha. Inclusive eu recebi também uma foto colorizada, uma foto que a família colorizou, e inclusive uma animação, feita com IA, então o cofre sendo aberto. Assim. Mas essa história é uma história muito bonita, e toda a história do trabalho dele, inclusive tem uma passagem num santuário, na cidade natal dele, que é Iguape, que ele foi lá nesse santuário do Bom Jesus, na Gruta do Bom Jesus, e tudo isso parece que foi muito importante na vida dele. Ele tomou algumas decisões, provavelmente isso está fechado no cofre, digamos assim, do seu coração, já é um homem que já faleceu há muito tempo, mas ele tomou algumas decisões importantes na vida lá, e parece que a partir de então foi um grande profissional. E na medida que eu fui conhecendo essa história, eu confesso que eu fui me encantando. Inclusive fui me lembrando de um ponto do livro Caminho, que diz assim, esta é a chave para abrir a porta e entrar no reino dos céus. Qui facit voluntatem patris mei, quincelis est ipse intrabit in reino celorum. Quem faz a vontade do meu Pai, esse entrará. A chave para abrir a porta e entrar no céu. Interessante pensar que um profissional como o seu João, chaveiro, abrir portas para ele era o caminho para ele entrar no céu. Ele abria portas e vai abrindo até que um dia terá aberto a porta do céu. Agora, isso, e é daí que parte a nossa meditação, vale para todos, vale para qualquer profissão. Veja, o que é profissão? Quando ele fala a palavra profissão,
Profissão é uma condição pública. E eu comecei a meditação contando a minha surpresa que aquela história tinha rosto, tinha carne, tinha osso, era uma história de uma pessoa concreta, de situações concretas. Quer dizer, todas vocês, eu não sei se tem alguma aqui de vocês que trabalha como chaveiro, mas todos vocês são profissionais. E o teu trabalho, o meu trabalho tem um rosto. Eu li isso daqui há algum tempo e achei muito interessante. Quer dizer, o nosso trabalho, o de cada um de nós, está inserido num contexto de relações. Quer dizer, é um serviço que a gente presta. Daí a palavra profissão. Profissão vem do latim professio, que é declaração. É uma declaração pública, uma declaração pública de compromisso. Então, nessa rede de troca de serviços, que é a sociedade, cada um de nós tem uma profissão, ele tem uma declaração pública de que vai fazer o melhor, de que vai fazer o melhor possível. Então, o chaveiro, ele vai nos ajudar a lidar, não sei, com sistemas de segurança e atua em emergências, como no caso aqui, como na historinha. O funcionário da limpeza, ele se compromete a nos proporcionar um espaço agradável para a gente estar. Quantas vezes a gente está, por exemplo, numa aula, numa sala, ou até, por que não, numa capela, e a gente não se lembra que alguém profissionalmente deixou aquilo preparado para nós. O engenheiro aeronáutico vai nos garantir que o avião não vai cair. Ele está cuidando da nossa vida, como um médico, uma médica cuida disso. O arquiteto, ele pensa o espaço, divide o espaço para que a gente possa viver melhor. Uma pessoa que trabalha no armazém, não sei, imagina hoje em dia que a gente compra tantas coisas pela internet, a pessoa que está lá colocando, a gente quando compra alguma coisa, a gente começa a seguir aquela linha, quer dizer, já saiu de não sei aonde, chegou no centro, mas repare que tem rostos aí, tem um cara que pegou lá, você comprou uma coisa, ele tirou lá de uma prateleira, colocou, embalou, despachou, quer dizer, e assim por diante. A gente poderia pensar que cada profissão tem um rosto. E olha que interessante, Jesus, quando passou pela história, Jesus vive, mas quando ele caminhou na nossa terra, ele não fez como uma figura indefinida, à margem da vida comum. Ele era carpinteiro. Não é uma circunstância marginal. Que, aliás, ele era conhecido como carpinteiro. Quando ele vai a primeira vez na cidade que ele cresceu, que é Nazaré, as pessoas se surpreendiam. Por quê? Porque estavam acostumadas a vê-lo na oficina. Então, de repente, vê-lo pregando, falando, mas não é o carpinteiro? Outras vezes falavam, não é o filho do carpinteiro? Fazendo referência a São José. Era conhecido indistintamente como carpinteiro ou como filho do carpinteiro. Ele tinha um nome, um ofício, um lugar, uma profissão. Quer dizer, antes de ser anunciado como mestre, antes de ser seguido como profeta, Jesus era identificado pelo seu trabalho. Quer dizer, aquelas mãos que depois abençoariam, que depois curariam, que depois seriam cravadas na cruz, eram mãos que trabalharam. Uma mão calejada, de uma pessoa que trabalha madeira, que trabalha pesado. Então, o que significa ter uma profissão? Todas vocês são jovens profissionais, não é verdade? O que significa ser um profissional, jovem ou menos jovem? Ele está inserido nessa rede de relações, de deveres, de expectativas, de prazos, de cansaço, de reputação, a gente pode pensar, sei lá, um grande LinkedIn assim, mas que estão todas as situações da vida, né? Nós estamos inseridos em tudo isso. Então, quando o Verbo se fez carne, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez um de nós, quando assumiu a nossa condição, assumiu um trabalho, assumiu uma profissão e mostrou, isso é tão interessante, que a vida comum, essa vida de prazos, de expectativas, é um lugar autêntico do encontro com Deus. Por isso, não é só
um jogo de palavras, que se abre com a chave a porta do reino dos céus. Não só o chaveiro. Um chaveiro abre literalmente, vai abrindo portas até que um dia abre a porta definitiva. Mas todos nós, cumprindo a nossa profissão, cumprindo o nosso trabalho, colocando amor no trabalho, nós estamos participando de uma coisa muito humana e uma coisa divina. Por quê? Porque Deus, quando se fez homem, quis trabalhar e quis ser um profissional. São José Maria, que, como vocês sabem, insistia muito em todo esse tema, no tema da santificação do ordinário, da santificação do trabalho. Ele gostava de uma expressão que aparece no Evangelho de São Marcos, está no capítulo 7 do Evangelho de São Marcos, que é uma espécie de comentário, resumo, de como as pessoas viam Jesus Cristo. Jesus Cristo começa a pregar, vai por toda parte, e as pessoas olhavam e diziam assim: fez bem todas as coisas. São José Maria, quando comentava, gostava até de pegar 3 palavras latinas, que é bene omnia fecit. E a gente podia, talvez, fazer um exame, um momento da meditação, um momento de exame pessoal, pensar como a gente está fazendo as coisas. A gente podia fazer um exame de como nós estamos trabalhando em cima dessa expressão. Bene omnia fecit. Então, vamos lembrar um pouquinho o latim. Bene, bem, é um advérbio. Omnia, todas as coisas. Fecit, fez. Bem, todas as coisas fez. No latim, em geral, a ordem não é exatamente como a nossa. Mas vamos pegar esses 3 elementos. Bene, omnia fecit. Veja, se nós fazemos as coisas sem qualidade, nós não fazemos bene, bem. Claro, a gente não pode fazer de qualquer jeito. Um profissional marreteiro, que faz as coisas tudo de qualquer jeito, não é um bom profissional. E não cumpre a sua profissão, a sua declaração pública na sociedade, que ele é um carpinteiro, que ele é um chaveiro, que ele é um médico, um engenheiro, ou um eletricista, uma dona de casa, que fazer bem. E não basta fazer bem, porque a gente tem que fazer todas as coisas. Tem que zelar para fazer todas as coisas. Então, imagina, por exemplo, alguém que tivesse uma profissão como mecânico de automóveis. E ele cuida dos carros, e ele ajusta lá os freios, e quase sempre ele acerta. De vez em quando acerta e o carro sai sem freio e a pessoa se mata. Bom, então, omnia, quer dizer, fazer bem todas as coisas. E a gente pode pensar que isso significa, por exemplo, fazer bem o externo e o interno. Aquilo que se vê e aquilo que não se vê. São José Maria, no começo da obra, quando ele estava com os rapazes numa cidade onde ele morou, na Espanha, chamada Burgos, ele às vezes subia na catedral, lá numa parte mais em cima, onde havia aquilo que a gente já terá visto, pelo menos em fotografia, aquele rendilhado de pedra, digamos assim, então aquela estrutura talhada na pedra, e ele subia para mostrar para os rapazes se podia chegar lá. Em geral não é onde as pessoas iam, os turistas não iam lá, mas ele sabia, conhecia aquela catedral, e para mostrar uma coisa, que quem fez aquele trabalho fez bem também diante de Deus. Por quê? Porque não precisava estar até o último detalhe. De baixo se via mais ou menos, parecia que estava perfeito, mas quem chegava lá via que estava muito bem feito. E ele falava, assim nós temos que fazer. Fazer as coisas, omnia, bem, terminar bem as coisas. Colocar essa última pedra, essa pedra que, por assim dizer, termina as coisas. Não pode fazer as coisas quase até o fim, quase bem feito. E claro, a gente precisa fazer, fecit.
Não basta só pensar. Puxa, uma pessoa teórica, mas que não faz, não vive o fecit. Bene omnia fecit. Então vamos pensar em cada um deles. Bene. Então, para nós fazermos bem o nosso trabalho, a gente precisa colocar alma. Até numa coisa mecânica. Se você depois der uma olhadinha naquele vídeo que eu me referia antes, que é o vídeo do centenário da loja lá do chaveiro, que é Chaveiro Magenta, 100 anos de uma história. Então, você vai perceber uma coisa interessante, é que toda a história dessa loja, né, é de aprender a trabalhar. Então, aparecem vários funcionários, eu aprendi a trabalhar aqui, eu aprendi a trabalhar bem aqui. Então, por isso que eu dizia, um chaveiro, ele abrindo portas, está abrindo para si a porta do céu. Mas todos nós, fazendo bem as nossas coisas, então, creio que todas vocês, ou quase todos vocês, já deixaram para trás, pelo menos o tempo de formação profissional. Ainda que em formação a gente está sempre, sei lá, às vezes uma pós-graduação, um curso específico. Agora, o fazer bem significa que a gente não brinca em serviço. Por isso eu gosto tanto daquela história, que eu pensava que não existia, aconteceu, do homem que bateu a porta e falou, você vai me pagar 2 vezes, que eu não brinco em serviço, eu não estou brincando aqui. Eu não sou sei lá, um menino que vem aqui, que tem uma capacidade, não, sou um profissional. São José Maria, numa carta que ele escreveu muitas cartas. Agora, mais recentemente, vão sendo publicadas essas cartas, acho que vocês já viram, que aparece naquele site Escrivá Works, tem as obras de São José Maria em várias línguas, essas cartas que ele escrevia, que não é que é uma carta que escrevia para contar o que aconteceu, eram cartas que ele escrevia para as pessoas da obra daquele momento, mas também pensando com perspectiva, para mostrar o que era o carisma da obra. E ele dizia uma coisa que não servia só para quem ouvia, essa carta de 1948, serve agora para nós, em 2026, vai servir depois. Então, imagina que é São José Maria que está dizendo para você e para mim, o trabalho não pode ser nunca para vocês uma brincadeira que não se leva a sério, nem tampouco coisa de dilettante. Ele usa essa palavra italiana, coloca entre aspas, ou de amadores. O que é o dilettante? Dilettante é a pessoa que gosta de alguma coisa. Sei lá, o sujeito que gosta de fazer uma coisa de artesanato, ou gosta de fazer algum trabalho manual. Tem tantas pessoas, os homens, para mim mulheres, que gostam de fazer algum trabalho em madeira. Mas é diferente do carpinteiro. O carpinteiro está todo dia. Mas dizia depois uma coisa que, confesso para vocês que desde a primeira vez que eu ouvi, me chamou a atenção. Assim, que me importa que digam de um dos meus filhos que é, por exemplo, um mau professor e um bom filho meu. Então, que dissessem de uma pessoa, um filho espiritual de São José Maria, uma pessoa da obra, dissesse, não, ele é um professor ruim, mas é um bom filho de São José Maria. Diz assim, se não é um bom professor, de que me serve? Porque, na realidade, não é um bom filho meu se não colocou os meios para melhorar na sua profissão. E uma coisa que ele dizia na continuação, que eu acho que a todos nós nos enche o coração de alegria e de responsabilidade. Um homem, uma mulher, sem entusiasmo profissional não me serve. Eu sempre tenho entusiasmo para fazer as coisas, para abrir um cofre, para estudar um tema, nós não podemos ser amadores, diletantes, ou pessoas que fazem sem alma. Então, bene, fazer bem, colocar alma naquilo que a gente faz. Trabalho bem feito. Depois, omnia, bene omnia. Então, todas as coisas. Omnia significa exatamente todas as coisas. E a gente pode pensar esse capítulo das nossas omissões, as possíveis omissões. Se tudo a gente faz por amor, não tem tarefas pequenas. E
E a gente não pode, não sei, imaginar, eu não consigo imaginar, por exemplo, São José, Jesus, que trabalhava com ele, depois, na morte de José, Jesus estava à frente da loja, lá da carpintaria, Jesus dando uma enrolada, aquela enrolada. Falou, olha, não está pronto ainda, porque não chegou a madeira. Não. Fazer as coisas bem. Não brincar em serviço. Não brincar em serviço. E isso tem uma manifestação. A gente cobra caro. A gente cobra caro o nosso trabalho. Todos vocês têm que cobrar caro aquilo que fazem. Claro, quando você está mais no início da vida profissional, talvez você tenha que se contentar com um salário um pouco mais modesto. Mas é natural que, com o passar do tempo, você possa fazer o que fazia aquele chaveiro. E por que ele cobrava caro? A ponto que o gerente não entendia. Porque não era só que ele ia lá, tinha uma técnica apurada, não é que fosse uma coisa mágica, não era um milagre que ele abria. Tinha trabalho, tem muito trabalho lá por trás disso. Então, o Omnia significa que tem muito trabalho por trás das coisas, muito estudo. Quer dizer, estudo não é só o estudo escolar, não é só aquilo que a gente senta, assiste às aulas. Quer dizer, esse exemplo aqui desse homem, do seu João Magenta, é de um homem que estudou as coisas, conhecia as fechaduras, conhecia os segredos, conhecia os cofres. Então, a gente precisa fazer tudo. Então, voltando ao exemplo de um professor não pode ser um mau professor, porque não é um bom filho meu se não colocou os meios para melhorar a sua profissão. Está dando os primeiros passos. Seja, jovens profissionais, ou seja, estão na profissão há não muito tempo, mas precisa melhorar. Não pode brincar em serviço, não pode fazer qualquer coisa, não pode apresentar qualquer coisa como se fosse um trabalho bem feito. E depois o fecit, bene, bem, omnia, todas as coisas, fecit. O fecit aqui é muito simples. O trabalho ele tem uma característica que é onde não cabem as teorias. Ou se abre ou não se abre. Mais ou menos abrir o cofre. Não, ou abre ou não abre. Quer dizer, ou a gente faz ou não faz. E a gente pode fazer as coisas porque sim, ou a gente pode fazer por amor. Abrir os cofres por amor. Realizar as coisas que a gente faz por amor. São José Maria tem também um parágrafo naquele livro de meditações chamado É Cristo que Passa. Ele diz assim: o grande privilégio do homem é poder amar, transcendendo assim o efêmero e o transitório. É maravilhoso que a gente possa amar a Deus abrindo um cofre, fazendo conta, atendendo o público, varrendo uma sala, em todas as coisas. E o que significa esse transcender o efêmero e o transitório? O homem pode amar as criaturas, dizer um tu e um eu cheio de sentidos. E pode amar a Deus, que nos abre as portas do céu. Ou seja, nós, quando fazemos um trabalho, a gente coloca alma, a gente coloca o nosso rosto. A gente tem a profissão. Eu sou um profissional, você é uma profissional. Jovem profissional, eu não sou jovem, eu sou profissional. A gente tem que fazer bem as coisas. Então vamos pensar na nossa vida. Um grande teólogo contemporâneo de São Tomás de Aquino, que é o São Boaventura, dizia que Nossa Senhora, Maria, é chamada Porta do Céu, porque ninguém pode entrar no céu senão pela porta que é Maria. Então, a gente pensou tanto em porta, em cofre, em chave, e todos nós, mesmo sem sermos chaveiros, nós podemos nos manter no caminho e um dia a gente vai chegar na porta. A porta de chegada é Nossa Senhora, a porta do céu. A gente sempre pensa na porta do céu São Pedro, com as chaves, as chaves
do céu, mas a porta propriamente é Nossa Senhora. E, sem conhecer o seu João, senão de fotografia, eu penso que, porque trabalhou bem, como qualquer profissional, como qualquer uma de vocês, como eu quero também, depois de ter trabalhado uma vida, o amor, bene omnia fecit, fazendo bem todas as coisas, um dia a gente vai chegar na porta definitiva. E essa porta é Nossa Senhora. Então, enquanto a gente vai caminhando, a gente pode já pedindo ajuda a ela, para que, de fato, nós sejamos bons profissionais. Que aquilo que a gente faz não seja simplesmente uma tarefa, mas seja, de alguma maneira, a nossa forma de entrar nessa rede de relações com as outras pessoas. Essa forma de imitar Jesus Cristo, que quando se fez homem, quis ter uma profissão, de carpinteiro. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.